Olá, hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que realmente não cabe em caixinha, sabe? Henrique Vieira Filho. É verdade. Pensa só, um caminho que vai da psicoterapia junguiana para as artes visuais, aí mistura saberes tradicionais, mestre de capoeira, raizeiro e ainda abraça tecnologia tipo usando IA para acessibilidade cultural. Uma mistura e tanto, né? As fontes que a gente analisou pintam ele como um artista multifacetado, como dizem, um artivista. Artivista? Boa. Isso, e que também se identifica como PCD, né? Pessoa com deficiência, com TEA, transtorno do espectro autista, e também da terceira idade. A vida dele parece toda construída em cima de criar pontes mesmo. Totalmente. Entre arte, cultura, comunidade, o tradicional e o tecnológico, as capitais e o interior. Levantou para essa análise é bem rico, né? Tem de tudo um pouco. Proposta de projeto, biografia, artigos sobre neurodiversidade na cultura. Portfólios visuais enormes, documentos oficiais. Isso, então a nossa missão aqui é meio que tentar entender como essas pontas todas se ligam, sabe? Como ele criou espaços tipo a residência artística lá em Serra Negra e qual o impacto disso tudo. Acho que um bom jeito de começar é por essa transição dele, né? Da psicoterapia para a arte. Não foi do dia para a noite, pelo que as fontes indicam. Não mesmo. Ele teve décadas de clínica, né? Mas a arte estava ali, pulsando. Uma bio fala que a trajetória artística vem desde 83, mais ou menos, embora a primeira expo individual seja de 2010. E essa base junguiana não é só um dado, né? Parece que impregna no trabalho dele. Ah, com certeza. Coisa da mitologia, dos sonhos, arquétipos. Está muito presente. É quase uma assinatura, que vem direto dessa influência da psicanálise, né? Dá um olhar diferente, talvez mais para o inconsciente coletivo. E o começo dele nas artes visuais, assim, foi bem particular, né? Quase inesperado. Muito. Uma fonte conta uma coisa curiosa. Ele teve toque na infância. E isso impedia ele de usar tinta, de lidar com a sujeira, digamos assim. Nossa. Pois é, e aí ele foi direcionado para a fotografia primeiro. E já começou com um trabalho de impacto, né? Saiu num livro francês, o Le Brésil vu par les Brésiliens. Que legal. E como era esse trabalho? Pelo que descrevem, ele projetava grafismos tribais em corpos nus. A ideia era celebrar a diversidade brasileira, misturando linguagens. Bem interessante. Que começo, hein? E daí não parou mais, pelo visto. As fontes mostram uma exploração constante. Sim, foi da fotografia para a pintura corporal. Talvez usando tintas laváveis, né? Para lidar com aquela questão do toque. Faz sentido. É. Fez performance que virou videoarte, gravura digital, até chegar no acrílico e óleo sobre tela, mais tradicionais. Uma inquietude, né? Sempre buscando. E essa busca aparece na técnica também. Tem um detalhe fascinante que as fontes mencionam. O uso do padrão CMYK. Ah, sim. Ciano, magenta, amarelo e preto. O padrão gráfico. Exato. Em vez da mistura na paleta. Isso vem direto da experiência dele como gráfico na juventude. É o exemplo claro de como as coisas se conectam, né? Experiências que parecem não ter nada a ver. E acabam enriquecendo a arte. Total. Essa fusão também aparece na escultura dele. As fontes falam de um trabalho experimental, onde ele meio que transforma telas, fotos impressas em objetos 3D com resina. Quase umas esculturas de papel, tipo origami. Isso, tipo isso. Quebrando a bidimensionalidade da pintura da foto. Bem original. E falando em processos únicos, o jeito dele fazer retratos também é diferente. O material descreve algo que não é só pintar. É participativo, quase uma performance. Como assim? Ele envolve a pessoa retratada numa experiência, as fontes comparam até com psicodrama. Tem cenário, figurino, pintura corporal. A vivência ali parece tão importante quanto a obra final. Nossa, que interessante. Isso conecta com outra dimensão que as fontes destacam muito, a neurodiversidade. Ele se declara PCD, né? TEA. Sim, e temos fontes que discutem o autismo na cultura, falando de características como hiperfoco, sensibilidade sensorial diferente. E o ponto-chave é como o material sugere que essas características, que às vezes a sociedade vê como barreira, para ele podem funcionar como motores mesmo. Exato.
O hiperfoco, por exemplo, explicaria essa imersão profunda nos projetos, o detalhismo, a persistência que a gente vê nos relatos. E a sensibilidade sensorial talvez contribua para uma visão artística diferente, para buscar soluções não convencionais, inovadoras. Parece que essa perspectiva neurodivergente não é colocada como limite, mas como potência. Uma potência que informa tanto a arte quanto essa inclinação forte para pensar em acessibilidade, né? Sim, essa ligação é muito clara nos textos. A gente fala mais disso daqui a pouco. Mas antes, é bom lembrar que a complexidade dele não para aí, né? Verdade. Ele é escritor também. 25 livros publicados sobre terapia holística, arte, crônicas locais. E tem o lado dos saberes tradicionais, que é incrível. Mestre de capoeira, que é patrimônio cultural imaterial do Brasil, registrado pelo IFAM. Importantíssimo. E raizeiro, conhecedor das plantas medicinais, um saber ancestral fundamental. Além de ser produtor cultural, curador, é muita coisa numa pessoa só. É um perfil polivalente, sem dúvida. E aí, pensando nessa trajetória toda, com carreira internacional, mais de 100 exposições fora, Paris, Roma, Londres, NY, Tóquio. Pois é. O que chama atenção nas fontes é essa decisão de se fixar em Serra Negra, interior de São Paulo. Sair do circuito global para o foco local. Parece estratégico. Totalmente. As fontes deixam claro que não foi tipo, vou me aposentar no interior. Foi uma escolha consciente de investir a energia e a experiência para fortalecer a cena cultural local. Ele percebeu uma carência ali. Parece que sim. Uma carência de espaços, de oportunidades contínuas para os artistas locais. É como se ele quisesse usar o nome que construiu fora para dinamizar a coisa ali dentro, sabe? Entendi. E é nesse contexto que surgem as iniciativas mais recentes, né? A Sociedade das Artes, a SDA, e a REARTE. Vamos falar da SDA primeiro. Certo. A SDA foi fundada em 2015. Começou em SP, mas logo foi para Serra Negra. É descrita como uma empresa familiar, ele, a Fabiana de Matos Vieira. E o diferencial? O princípio fundamental que as fontes batem na tecla é criar oportunidade para artista emergente sem cobrar taxa. Nada de galeria de aluguel. Isso é importante. Quebra uma barreira financeira grande para quem está começando. Exatamente. E as atividades da SDA são bem amplas. Organização de exposições, galeria, editora, gráfica, cursos, até perícia de arte. Uma estrutura de apoio bem completa. E essa estrutura se aprofunda com a REARTE, né? A residência artística. Isso, a REARTE, criada em 2020. Essa é posicionada como um centro vital mesmo para experimentação, criação, junto, troca de saber na região. E tem um detalhe que mostra o comprometimento. Em 2024, ela ganhou sede própria, construída com grana do próprio Henrique. Uau! Investiu o próprio patrimônio num espaço cultural no interior. Isso diz muito, né? Diz muito. E a proposta da REARTE, pelos projetos que a gente viu, é ambiciosa. Busca misturar tudo. Artes visuais, música, teatro, dança, saber popular, até gastronomia. Transversalidade total. E para que ele busca fomento, então, se já tem a sede? Para manutenção e expansão, principalmente. Os projetos falam em novas oficinas, mais turmas, melhorar a infraestrutura, divulgar mais. E tem planos futuros, como um tal Prêmio Pissê. Pissê? É, nome de uma deusa tupi-guarani, focada em descobrir e incentivar novos talentos da região. Bem legal a ideia. E como esses espaços funcionam no dia a dia? A SDA, a REARTE? São descritos como gratuitos e colaborativos, na essência. A ideia é acolher e dar mentoria para talentos dali. Aí tem as atividades. Exposições, performances, palestras, debates, workshops. Workshops de quê, por exemplo? Olha, menciona uns bem conectados com os interesses dele. Produção de websérie de baixo orçamento e, olha aí de novo, formação em audiodescrição. Reforçando sempre a acessibilidade. Então a REARTE virou um polo mesmo. As fontes falam que ela cedia outros projetos importantes, como o Circuito Literário de Serra Negra, para publicar autores locais, e o Circuito Cultural de Artes Visuais. Exato. Parece a concretização daquela ideia de tornar Serra Negra um centro cultural mais ativo, mais integrado. Se a gente junta esses pontos, fica muito claro o esforço pela democratização da cultura, né? Aquela frase arte para todos ou artem erga omnes. Arte para todos, em latim. Isso.
Parece ser mais que o slogan, é um princípio guia mesmo. E isso é confirmado por depoimentos como o do Igor Mota Marques, um agente cultural local que aparece nas fontes. Ele ressalta esse compromisso do Henrique em levar a cultura para públicos diversos, revitalizar a cena e, principalmente, conectar gente. Conectar. Artistas de gerações diferentes, linguagens diferentes, coletivos, sociedade civil, poder público. É um trabalho de tecelão cultural, né? Ótima definição. E nesse tecido, a acessibilidade não é um detalhe, é um fio principal. E não só no discurso, mas em ações concretas que as fontes listam. Quais ações, por exemplo? Várias frentes. Primeiro, escolher locais públicos para eventos. Escolas, fórum, praças, museus, lugares mais inclusivos por natureza. Certo. Segundo, promover o que chamam de acessibilidade atitudinal. Cursos, workshops para desconstruir preconceito, barreiras invisíveis contra pessoas com deficiência. E a terceira frente é a tecnologia, né? Que você mencionou. Exato. O desenvolvimento e, mais importante, a formação gratuita num sistema de audiodescrição com inteligência artificial. Isso é muito inovador. Porque a audiodescrição é chave para a arte visual ser acessível para quem tem deficiência visual, né? Fundamental. E usar IA pode potencialmente escalar isso, baratear, levar para mais gente. E além da formação, ele produz coisas já acessíveis desde o começo, né? Sim, os curtas que as fontes citam, Iara, Cid Serra Negra, já vem com tudo. Audiodescrição, AD, legenda descritiva, LDE, para quem tem deficiência auditiva, e Libras, a inclusão pensada desde a concepção. Tem também uma menção ao Slow Art Movement. Ah, sim. A ideia de apreciar a arte com calma, sem pressa, focando na experiência afetiva, sensorial. Isso naturalmente combina com uma abordagem mais inclusiva, que respeita outros ritmos, outras formas de interagir com a obra. Faz todo sentido. E dialoga com aquela sensibilidade da perspectiva neurodivergente que a gente falou. Perfeito. E todo esse trabalho, claro, gerou reconhecimento, né? As fontes documentam isso bem. Como esse reconhecimento aparece? De várias formas. Primeiro, a própria carreira longa, o alcance. A lista de exposições é enorme, desde 2010 até coisas programadas para 2025. Mostra longevidade. Ele também apareceu na mídia de massa, né? Gugu, Silvio Santos, Jô, Marília Gabriela. Sim, isso mostra que o trabalho dele furou a bolha do circuito de arte, alcançou um público maior. E reconhecimento institucional formal. Também recebeu o título de cidadão serrano em 2024, um reconhecimento da comunidade local. A Rearte foi certificada como ponto de cultura pelo MINCE, o que valida a relevância nacional e conecta a uma rede federal. E o registro como mestre de capoeira no IPAM, que a gente já falou. Exatamente. E tem a aprovação em editais de fomento, PNAB, Lei Paulo Gustavo, PNCV. Isso mostra que os projetos têm qualidade técnica, mérito reconhecido para receber verba pública. Para fechar o reconhecimento, tem as declarações de apoio, né? Isso, de gente como uma vereadora de Serra Negra, o Conselho Federativo de Terapia Holística, mostrando que o impacto é percebido por diferentes setores. Então, juntando tudo, a imagem que fica do Henrique Vieira Filho é mesmo essa de um articulador. Um mestre na arte de conectar, como a gente brincou no começo. É isso, ele conecta Auschwitz da própria vida, terapia, arte, tradição, tecnologia, neurodiversidade e amarra isso com a comunidade onde ele atua. Ele cria os espaços físicos, tipo a SDA e a Rearte, mas também os espaços simbólicos, né? De aprendizado, expressão acessível, fortalecimento de identidade local. Exato. A trajetória dele, como as fontes mostram, parece um exemplo vivo de como a arte praticada com generosidade, com visão social, com respeito pela diversidade, pode ser uma força de transformação. A mensagem que ressoa dessa análise toda é que a arte pode sim ser um caminho poderoso para a inclusão social, para fortalecer comunidades. Principalmente quando se propõe a sair do eixo, a levar oportunidade para fora dos grandes centros e tornar acessível para todo mundo. E essa trajetória tão cheia de conexões inesperadas deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Pensando em como ele junta saber ancestral, raizeiro, capoeira, com arte contemporânea e tecnologia de ponta como IA para audiodescrição. Fica a provocação.
Como é que a gente pode pensar o futuro da cultura no Brasil usando as novas tecnologias? Não para apagar ou substituir a tradição, mas como ponte mesmo. Uma ponte para ampliar o alcance, a acessibilidade, o diálogo entre tantas formas de expressão cultural, tanta sabedoria ancestral que a gente tem aqui. Como tecer passado, presente e futuro da cultura brasileira de um jeito mais integrado, mais ético, mais inclusivo para todos? Fica aí a reflexão.